Retornamos com vegetais e agora pteridófitas. As pteridófitas, né? A mais comum é a samambaia. Eu até brinco com os meus alunos, ó, tem um M aqui na frente, porque às vezes as pessoas não falam esse M, ok? E aí fica o quê? Samambaia, sei lá, faz um rolo. Aí eu brinco com eles. Essa plantinha não samba, não. É samambaia. Não é sambambaia. Não sei de onde vem esse nome. Eles falam assim, professora, a senhora tem cada ideia. Eu falei, presta atenção que tem muita gente que fala sambambaia. E não é. É samambaia. E aí, outro exemplo. A avenca, as selaginelas e o licopódio. Então, estamos na segunda etapa da linha de evolução dos vegetais. Nós vimos nas briófitas que elas são formadas pelo quê? Vamos recordar? Não tem raiz, efetivamente. É rizoide. Não tem caule, efetivamente. É cauloide. Não tem folha, efetivamente. É um filóide. E para por aí. A samambaia, ela vai ter que ter alguma diferença em relação a isso. E ela tem diferença. E a diferença primordial das pteridófitas em relação às briófitas são os vasos condutores, que são xilema, para a condução da seiva bruta, e floema, para a condução da seiva elaborada, que encontramos agora em pteridófitas. Não ocorre nas briófitas. Então, continuando, nós conseguimos perceber, visualizar o esquema das pteridófitas e vamos em detalhes. Como a samambaia é muito mais comum, principalmente em residências, em empresas, eu achei interessante trazer ela para a gente perceber quais são as estruturas dela. Então, nós temos, né, já o advento das raízes, já começam a aparecer as raízes propriamente dita, o rizoma, que seria uma raiz um pouco mais grossa, o báculo, na realidade, são folhas jovens, ok? Folhas jovens. E essas folhas, elas ainda estão retorcidas, elas ainda não se... Porque tá vendo aqui que é bem longo? Ela ainda não desenrolou, ok? E aí eu tenho, na realidade, o que eu não posso me enganar é que assim, quando a gente visualiza aqui a samambaia, a gente tem a sensação que cada pedacinho desse, eu vou destacar um pedaço aqui, ó, cada pedacinho desse fosse o quê? Uma folha. Porque geralmente quando você vai retirar uma folha de um vegetal, você tirou assim, essa partezinha, tirei uma folha. Não é, tá? Isso aqui não é uma folha. Isso é um pedaço da folha da samambaia, um folíolo. Bom, se isso é um pedaço da folha da samambaia, o que seria a folha dela? A folha dela é isso tudo aqui, ó. Tudo isso aqui é a folha dela. Toda essa hastezinha e tudo isso que está saindo ao redor aqui, tudo isso é uma folha só. Tá vendo? Isso tudo. Então, a folha da samambaia não é cada pedacinho desse. Cada pedacinho desse tem o nome de folíolo. Quando você tira uma haste dessa toda, aí sim você está removendo uma folha. Então, nós temos na samambaia, ou seja, nas pteridófitas, folha, que é a estrutura toda, e cada fragmento dessa folha tem um nome, e nós vamos chamar de folíolo. Então, agora que eu já entendi, percebemos que não é cada pedacinho, vamos adiante. Seguindo, nós temos assim, tem algumas épocas que você visualiza embaixo do folíolo da samambaia, olha embaixo, se estiver em casa, dá uma olhadinha. Você olha embaixo do folíolo da samambaia e você vê várias bolinhas ali, bolinhas avermelhadas, mais para o marrom. Então você vai observando aquelas bolinhas ali, que bolinhas são essas? Essas bolinhas, cada bolinha dessa é um soro. Então o conjunto delas nós vamos chamar de soros. Tem vários soros, ok? Então, eu tenho os soros que vão liberar
os esporângios. E esses esporos vão ser liberados dos esporângios. Mas vamos ver com mais detalhes. Então, estamos nas pteridófitas. Temos agora a raiz, efetivamente, ok? Temos a folha, tudo isso é folha, pedacinho dela folíolo. O rizoma, que faz parte da raiz, é uma raiz mais grossa, vamos dizer assim. E o báculo, que seria essa folha um pouco enrolada. Ela é muito jovem, essa folha ainda não desenrolou totalmente. E aí, nós vamos para reprodução, ok? Das pteridófitas. A reprodução das pteridófitas, vamos começar pelo indivíduo. Eu sempre gosto de começar pelo indivíduo, porque fica mais fácil, né? Você visualizar aqui, porque você pode visualizar ele em residências, no ambiente propriamente dito. Tem pessoas que têm jardins ou vão em jardins e visualizam. E daí eu tenho noção do que está acontecendo na reprodução desse indivíduo, ok? Então eu tenho esporófito, que é 2N. Então, se o esporófito é 2N, lembrando do que vimos no outro bloco, no outro momento, que o esporófito, se ele produz células 2N, ele vai produzir células o quê? Diploide. Logo, o gametófito produz célula N, logo ele vai produzir células haploides, que são os gametas. E aí fica muito legal que gametófito já lembra gameta. Então, se gametófito já lembra gameta, que tem a metade das informações, então o esporófito é que vai representar a estrutura 2N, as células 2N. Então, às vezes, eu guardo isso é uma dica, porque eu sei que muitos podem estar aí em vias de fazer algum concurso, né? Além do Enem, para a biologia. E muitas vezes, eu sempre falo para os meus alunos, presta atenção na palavra. A palavra em biologia, muitas vezes ela se repete, só que com outra terminação, mas o raciocínio é o mesmo. Então, gametófito, lembra o quê? Gameta. Gameta é o quê? Célula sexual. Se é célula sexual, cada célula só vai ter o quê? Metade das informações. Então, sempre preste atenção na palavra, porque se imediatamente você não lembrar o que ela significa, você puxa uma palavra parecida e aí muitas vezes a gente mata essa charada. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o indivíduo. Esse indivíduo, ele tem, né? Ele representa, vamos efetivamente definir dessa forma. Ele representa o esporófito. Daqui surge o esporângio, que nós vimos na lâmina anterior, a partir, né, dos soros. Lembra que eu disse para olhar embaixo do folíolo? Ou você levanta tudo, aí você está efetivamente olhando a folha, porque a folha é essa estrutura toda, só um pedacinho é o folíolo. E aí você vai visualizar, se tiver os soros, eles liberam o esporângio, e o esporângio, se ele era 2N, vai ocorrer o quê? Uma divisão celular, meiose, ó, meio. Eu tinha 2N, agora eu tenho N, ó. Como é que ficou muito mais fácil de guardar? Que meiose é o que vai dar origem às células haploide. Porque a partir da meiose eu só vou ter meio. Isso significa que eu só vou ter metade. Então, se aqui era representado por 2N, agora eu vou ter N, a metade. Foi? Então, continuando. A partir da meiose, o esporo, ele é N, ele é haploide. Ocorre a partir desse esporo a germinação. Essa germinação ocorre no ambiente, tá? Tudo que está relacionado a germinar está ocorrendo no ambiente. Aí forma esse prótalo, ou prótalo, eu acho, né, dependendo do livro que você está estudando, às vezes não vem um acento, prótalo ou prótalo, mas vamos como está definido. E aí surge o prótalo. Eu costumo dizer que ele parece até um coraçãozinho, né? E aí, por que eu gosto desse termo, coraçãozinho? Porque fica meio, né, assim, muito feminino, muito, que amor todo. Não, não é amor não, é macete para eu guardar. Por que o macete para guardar? Porque coraçãozinho, coração, coisa de amor, serve para o menino, serve para a menina. Então, o prótalo, ele tem tanto a área masculina quanto a área feminina no mesmo coração.
Pode ser para o menino e pode ser para a menina. E o prótano, ele não tem desenho de coração? Então dele pode surgir o quê? A célula sexual feminina e a célula sexual masculina. E aí, a partir disso, eu tenho a liberação, então, da oosfera. No anterídeo, eu tenho a liberação dos anterozoides. E esses anterozoides, efetivamente, vão entrar, ok? No arquegônio, no arquegônio para encontrar quem? A oosfera. Repetindo, eu tenho no prótalo a possibilidade de arquegônio, que é o que guarda a célula sexual feminina, de anterídeo, que é o que guarda os anterozoides, a célula sexual masculina. A célula sexual masculina sai do anterídeo, que célula é essa? Os anterozoides, e vai para o arquegônio encontrar qual célula? Célula feminina, ou esfera. Quando encontrou, formou o zigoto, por conta do fenômeno denominado fecundação. Quando encontrou N mais N, agora eu tenho uma célula, 2N. Foi. A partir daqui, que eu tenho o zigoto, ele se desenvolve, eu tenho agora, né, na base, o gametófito e o esporófito. E aí vai dar origem ao quê? Um indivíduo. Então, esse indivíduo aqui tem o quê? Tem a possibilidade, já que ele tem o gametófito, do masculino e do feminino. E aí, sucessivamente, né? Os esporos vai dar origem de novo a masculino e feminino, porque eu tenho aqui o gametófito e o esporófito. Então, eu tenho duas etapas. Eu tenho a etapa, né, de esporófito e a etapa de gametófito. Uma etapa que é diploide e uma etapa que é haploide. Então, eu tenho duas etapas na relação da reprodução das pteridófitas. Seguindo na escala, continuando essa escala de evolução, chegamos efetivamente a qual estrutura? Gimnospermas. As gimnospermas já vão ser de maior porte. Olha o tamanho, esse aqui é só o tronco, ó. Ginkgo biloba. Se alguém tiver, nunca efetivamente eu tive contato, visualizei de perto o ginkgo biloba. A cica das cicadófitas, ginkgo biloba, das ginkgofita. Nunca consigo falar esse nome porque, né, embola uma coisa com outra. Coniferófita, agora ficou mais fácil. Coniferófita, pinheiro do Paraná, ou efetivamente o nome vulgar, as coníferas. E as guinetófitas, tá? Essa Welwitschia mirabilis. Se eu, que sou da biologia, já estou embolando, imagina as pessoas que já têm essa dificuldade com os termos de biologia. Mas a biologia é linda por isso, né? Nós podemos ter essa ideia melhor quando estamos na aula de classificação, de taxonomia, que nos explica por que tem esse nome, por que o nome é latinizado, ou tem origem do latim, assim como propôs Linneu, o grande cientista responsável pela taxonomia. Isso é muito legal e, na realidade, eu já estou fazendo uma revisão ou já estou adiantando a aula de taxonomia. Olha que coisa boa, porque a biologia, a todo tempo, ela se encontra. Então, vamos lá. Eu tenho nas gimnospermas o quê? Continua a questão da raiz, do caule, da folha, porque eu já vi anteriormente isso onde? Lá nas pteridófitas, correto? E nas pteridófitas teria surgido os vasos condutores. Os vasos da seiva bruta, xilema, e os vasos da seiva elaborada, floema. Então, o que mais apareceu aqui? Por que eu estou no nível mais elevado? Por que eu tenho que chamar isso agora de gimnospermas? Por que não continuou nas pteridófitas? Primeiro, porque eu estou vendo que o vegetal é de um porte. Aqui é o tamanho. Existem plantas das... Eu pesquisando, eu não trouxe. Mas eu visualizei e dou essa indicação para vocês pesquisarem. Dá uma pesquisada em gimnospermas que caem na estrada. Eu vi uma muito legal, que o tronco, né, estava na estrada, ela era tão larga, o tronco era tão largo que eles fizeram uma abertura, os carros passavam ali por dentro. Dá para fazer um túnel ali dentro. Porque tem árvores dessas que vivem 200 anos, elas vão ficando mais largas. Então eu vejo que pode ter vegetais de pequeno porte no grupo das gimnospermas, mas podem ter vegetais de grande porte. E aí surge alguma coisa
que eu não disse ainda, na gimnosperma, que coloca ela nesse grupo. Que coisa é essa? A semente, tá? Esse fruto, que é um fruto seco. É um fruto seco. Os pinheiros, eles têm esse fruto seco, ok? Então, nós vamos aí visualizar. Eu tinha comentado com vocês. Tem algumas pessoas que já tiveram contato. O pinhão. O pinhão, ele é feito, que é o fruto seco, parecido, né, com esse aqui, ó, com essa semente aqui. Ele é muito parecido com essa semente e ele é utilizado na alimentação de muitos indivíduos. Tem um cozimento e tal. Eu não experimentei ainda, mas o pinhão, em algumas regiões do nosso país, ele é utilizado na alimentação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo e eu vou esbarrar agora com outros nomezinhos, que a biologia é linda. Esses nomes, eu brinco com os meus alunos assim, existem os idiomas, né? O inglês, o francês, eu vou seguindo nisso, porque senão eu poderia falar o espanhol e aí estaria fora desse raciocínio. Aí eu falo, tem o inglês, tem o francês, tem o holandês e tem a língua da biologia, o biologês. Eles falam, professora, a senhora tenta fazer de tudo para a gente gostar da biologia. Eu falo para eles, não, vocês não vão gostar da biologia, vocês vão amar a biologia. Mas é isso aí, sabemos que a biologia encanta muitos e a outros ela é interessante, vamos dizer assim. Então vamos lá. Semente, ok? Tá aqui. Folha, megastróbilo, eu estava comentando sobre os nomes e agora nos deparamos com esse nome diferenciado. E microstróbilo. E os grãos de pólen com bolsas flutuadoras. Por que bolsas flutuadoras? Porque muitos desses vegetais também se encontram na água. E a água facilita a dispersão desses elementos que são os grãos de pólen. Sabemos que o pólen são gametas masculinos. Ok? Então, nós vamos visualizar o ciclo de reprodução delas, das gimnospermas. Mas só uma observação antes disso. Vocês já repararam que alguns documentários ou em livro de biologia, você visualiza florestas de pinheiros e eles estão certinho, um atrás do outro? Certinho. A distância entre eles é exatamente ou praticamente igual. Aí você diz assim, puxa, que bonita essa floresta. Alguém chegou aqui e foi plantando certinho, mediu agora mais para lá, mais para cá, mediu isso? Não. Eles têm um mecanismo hormonal que se algum fruto, alguma semente, né, que é o fruto seco, alguma semente, cair perto. Então, imagina, eu sou um pinheiro. Aí soltei minha semente, as minhas mesmas. E elas vão sendo levadas pelo vento, ou arrastada pela água, ou arrastada por animais. Se a minha semente chegar perto de outro, você está aí. E se você estivesse representando o outro, está pertinho de mim. Se a minha semente chegasse aí, o solo em volta seu ia começar a produzir hormônios, que são liberados pela raiz, para impedir o desenvolvimento dessa semente, desse fruto. Então, em volta de cada um deles, tem esse hormônio. Então é muito legal que quando você visualizar, tem coisas assim que são muito interessantes. Quando você visualizar essas florestas de coníferas, de araucárias, a distância entre eles é muito semelhante por conta desse mecanismo. Não deixa de ser um mecanismo de competição. Exatamente, eles estão competindo por território. Então vamos lá. Nós temos o indivíduo. Aqui a árvore de Natal que eu comentei com vocês, o pinheiro, né? Que é um dos representantes mais iminentes em relação à gimnosperma, que você consegue perceber imediatamente que é uma gimnosperma. Então, do pinheiro sai aqui a estrutura que eu falei para vocês também, que é a estrutura utilizada como adorno, né? Como enfeite nas árvores de Natal em casa. E muitas vezes você compra ela ressecada. Aí ela vem com esses buraquinhos aqui. Só que dentro do buraquinho tinha as coisas ali dentro. Tinha, em muitos casos, tinha a pinha ali, tinha um pinhão. Então já foi retirado, já foi utilizado comercialmente. Ficou só a casca, efetivamente, a casca rígida. Então eu tenho, nesse pinheiro, eu tenho os cones polínicos e o outro cone.
em que eu estou percebendo que esse pinheiro é hermafrodita, porque ele está liberando tanto masculino quanto feminino. E aí eu sigo, né? A partir desse indivíduo, eu sigo o cone, ok? Ocorre a meiose, já ocorreu ali. E aí, essa meiose, como eu já informei, esse indivíduo passa a ter o quê? Essa célula, a metade das informações. E aí segue o esporângio, então, ó, do cone polínico, seguindo o esporângio, do cone feminino, lá dentro, o megasporo. Aí aqui eu tenho, visualizando lá dentro, tá vendo que tá esverdeado? Eu tô visualizando o que tá acontecendo lá dentro, a partir dessa linha. Os microsporos do pólen, que é a célula sexual, o quê? Masculina, ok? E aí, eu tenho a continuidade, né, dessa evolução do pólen, e aí, efetivamente, o esperma dele, que está relacionado a mais células presentes ali. E eu tenho esse cone feminino, não é o fenômeno da meiose? Meiose não é divisão celular? Aqui eu tinha um megasporo, ok? E aqui eu continuo com os megasporos, mas eu tô tendo mais ali dentro. Por quê? Porque ocorreu a divisão celular, ocorreu a meiose. E segue para o arquegônio, que nós já vimos esse nome anteriormente, é a estrutura, é o receptáculo para fecundação. Se é o receptáculo para fecundação, quem vai entrar? Sempre a célula masculina. Então aqui, ó, seguindo por fora, ó, a célula masculina entrou e encontrou qual célula que estava lá dentro? A célula feminina, que é o óvulo. Aqui dentro ocorreu a fecundação. Após a fecundação, tem o zigoto, que já é o quê? 2N. E aí eu formo, né, o embrião, é o fruto, a semente aqui, ó. Olha a semente em forma de pinha, né? Aquele coisa, parece uma coisa, estrutura achatada, vamos dizer assim, porque é um fruto seco, então é uma coisa achatada. Inclusive, essa estrutura ser achatada, ela facilita também a dispersão do vento, ou de quando algum animal passa por essa árvore ou faz ninho, que ele se debate, aí essa semente é jogada longe. Porque existem muitas adaptações dos seres vivos, sempre para facilitar a sua descendência, sempre para facilitar a sua reprodução. E aí essa semente achatada, que vai dar origem ao esporófito, e o esporófito é o próprio indivíduo. Então, fechamos o ciclo de reprodução das gimnospermas e nós fechamos esse bloco, então.